5 meses do governo Bolsonaro, 3 decretos dispondo, disciplinando sobre posse, porte e aquisição de armas de fogo. Muito bem. Ontem, dia 22 de maio de 2019, um novo decreto presidencial vem alterando, modificando, revogando os outros que já foram aí decretados e nós estamos aqui mais uma vez para tratar do tema. Se esse tema e se esse assunto lhe interessa, já dá logo um tiro aí no inscrever-se e ao final do vídeo, se gostou, deixe o seu like. Se não gostou, antes do dislike, dá lá um feedback para que nós possamos cada vez mais aprimorar a nossa técnica e produzir um conteúdo para você inteligente que quer saber mais. Para quem não me conhece, eu sou o Franklin Assis, advogado criminalista e esse é o nosso canal Promovendo Liberdade. Vamos juntos. Algumas considerações iniciais que eu preciso fazer, até porque para não evitar aí um desgaste desnecessário. Por quê? Gente, esse canal, ele é um canal informativo. A nossa função aqui é investir um tempo estudando um determinado tema e transmitir para eventuais interessados. Não estamos aqui para discutir opiniões e nem formar opiniões de forma alguma. Até porque opinião, cada um tem a sua e vivemos numa democracia na qual devemos respeitar cada qual as suas opiniões, os seus posicionamentos. Digo isso porque analisando aí, aliás, já agradeço aí a repercussão, o engajamento que ganhamos no vídeo anterior, que superamos a marca de 80 mil visualizações, superamos a marca de 7 mil likes, isso para mim é muito importante, até porque estamos engatinhando aí no projeto, mas eu observei muitas manifestações, muitas declarações de cunho opinativo, de cunho sentimental. Óbvio, o canal está aberto para as discussões, mas o nosso propósito aqui tão somente é divulgar informações nas quais estão aí nas nossas leis, informações nas quais as pessoas têm o interesse. E esse assunto demonstra sim muito interesse, quer para a bancada armamentista, quer para a bancada não armamentista. Então é por isso que nós voltamos aqui a discutir o tema, porque ontem, neste novo decreto, o decreto 9797 de 2019, mais uma vez houve aí uma significativa alteração naquilo que já tinha sido disposto antes. E o que havia sido disposto antes? Primeiro, sobre a posse. O que é a posse? A aquisição da arma para você tê-la em casa. Agora, 2 semanas atrás, veio dispondo aí um decreto sobre o porte. O que é o porte? A autorização para você portar a sua arma. E agora, ontem, o que foi disciplinado foi justamente alguns ajustes aí sobre o decreto do porte. Também não vou aqui dizer se é competência do presidente ou se não é em dispor sobre essas matérias, até porque sabemos que leis é o legislativo quem faz, quem produz. Não estou aqui discutindo competências legislativas, quem pode, se não pode, se vai derrubar, se não vai. Estou aqui para falar do que nós temos em mãos, que é o famigerado decreto e que aí veio agora ajustando mais alguns detalhes. Tudo bem? Muito bem, mas ainda antes de falar aqui sobre o decreto, eu quero, gente, tirar uma dúvida, que talvez, analisando ali as mais de 500 manifestações do vídeo anterior, e quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição desse, e é importante para entender aqui a construção do nosso raciocínio. A grande maioria das manifestações, sem prejuízos aquelas que não merecem aqui nem comentário, muito bem, seria no seguinte sentido. A primeira delas, poxa, mas e o cidadão comum? Caminhoneiros, vigilantes, várias pessoas me perguntaram. Gente, aqui o critério é por exclusão. E vamos aqui fazer uma breve explanação. As pessoas que estão mencionadas no decreto, elas têm um status de especialidade. O que isso quer dizer? O cidadão comum tem direito de portar armas? Sim, tem. Todavia, para que o cidadão comum exerça o direito de possuir ou portar uma arma, ele deve demonstrar, comprovar, convencer o delegado de Polícia Federal que ele precisa, que ele necessita, porque ou por uma profissão de risco, ou porque ele tem aquela efetiva necessidade.
levando em conta que se o delegado de Polícia Federal não entender desta forma, ele vai negar. Logo, esta conduta do delegado para o cidadão comum é chamado um ato discricionário. Vai depender do juízo de valor, de conveniência e de oportunidade para que o delegado decida se dá ou não dá o porte para o cidadão. Com o decreto, o que o presidente fez? Ao invés de deixar para o delegado entender, pensar, raciocinar, decidir se estas pessoas, se aquele rol de pessoas precisam ou não precisa demonstrar a extrema necessidade ou efetiva necessidade, ou se é uma profissão de risco ou não, o presidente de forma clara e objetiva elencou que aquelas pessoas, só por serem elas ou por estarem inseridas numa categoria, num grupo de profissões, elas já estariam demonstrando a efetiva necessidade, de modo que, para esta análise, aqui nós não estamos falando de documentação, para esta análise, o delegado, a decisão dele seria uma decisão vinculada, ou seja, ele tem que dar o porte, porque aquela extrema e efetiva necessidade já estaria presumida só com a declaração. Compreenderam isso? Aqui, ó, então para virarmos a página, o piloto de avião, o cidadão comum, por que eu falo piloto de avião? Porque veio a dúvida e dentre outras, olhem, assistam o meu vídeo. Se você, o senhor ou a senhora, não se enquadra em nenhuma daquelas categorias, o senhor é um cidadão comum. O senhor tem direito à posse? Sim. O senhor tem direito ao porte? Igualmente. Todavia, quando requerer, terá que demonstrar o porquê e a efetiva necessidade. Ao passo que essas pessoas que o presidente elencou, estas só por serem elas já ganharam o direito de ter o porte e já demonstrando presumidamente a efetiva necessidade. Beleza? Então aqui o critério é por exclusão. Eu não vou responder todas as perguntas. Enquadrou? Enquadrou. Não enquadrou? É cidadão comum. Beleza? Outra pergunta, outra dúvida que ficou aí rolando, porque o decreto falava nas seguranças privadas, certo? Gente, o vigilante está inserido aqui, não falou expressamente vigilante, mas o vigilante, o que é um vigilante? Ele faz, ele promove, ele trabalha, labora, fazendo a segurança de algo, então o vigilante sim. Ah, mas e se eu ficar desempregado? O requisito é para a aquisição, para a concessão do porte. Uma vez que você tenha o porte e ficou desempregado, estar empregado não é uma condição para que você permaneça com o porte. Lembrando que aqui é um requisito para você requerer, pedir, lá, solicitar o teu porte. Gente, qualquer um está sujeito a ficar desempregado. Logo, a condição de estar empregado e trabalhando efetivamente como um vigilante, comprovado documentalmente, é um requisito para a aquisição. O que vai acontecer depois não é, a meu ver, fator condicionante para a perda ou manutenção do porte. Tranquilidade? Vamos nessa? Superadas essas considerações, agradecimentos feitos, dúvidas sanadas, vamos ao que interessa, que é falar do decreto 9797, que altera o 9789. E aqui teve muitas polêmicas nessas 2 semanas desse decreto. E também, não, por favor, não me mande pergunta, tá, mas e se, aspas, a esquerda querer... Gente, eu não quero saber o que vai acontecer, se esquerda vai derrubar, se direita vai brigar. Eu estou aqui falando do que eu tenho em mãos, o que vai acontecer depois, nem nós sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 hora, beleza? Então vamos lá, o que trata então o caput, a disposição do decreto 9797 de 2019? Dá uma olhada aí na tela. Olha lá, o decreto 9797 de 2019, ele altera o decreto 9785 de 7 de maio de 2019, regulamenta o Estatuto de Desarmamento e dispõe aqui sobre aquisição, cadastro, registro, posse, porte, comercialização de armas de fogo. Muito bem, é isso aí que trata essa nova alteração. Volta aqui para mim, lembrando que essa é a 3ª disposição presidencial sobre o tema armas, como eu disse há pouco. Muito bem, então, lembrando que quem está acompanhando o assunto, muitas foram as dúvidas sobre o decreto anterior. Começando ali pelos CACs. CACs são colecionadores, atiradores e caçadores. Esses que têm esses registros de armas emitidos pelas Forças Armadas, pelo Exército.
Por que eu falo os CACs? Porque o atirador ficaria de fora daquele rol que já demonstrava ali a efetiva necessidade, estando o decreto anterior disciplinando apenas os colecionadores e os caçadores. Só que lá no decreto anterior falava também do porte de trânsito, e foi uma das primeiras alterações que eu quero falar para você que eu não falei no vídeo anterior. Então o atirador, ele tem direito ao porte de trânsito. Até porque o atirador, conforme consta, ele é atirador desportivo. Logo, o porte de trânsito é para que ele possa transitar com a sua arma para os estandes de tiros, para a competição, assim como os caçadores. Foi disciplinado, então, o porte de trânsito. Olha o que diz o artigo de lei. Porte de trânsito, o que é? Direito concedido aos colecionadores, aos atiradores e aos caçadores que estejam devidamente registrados no comando do Exército e aos representantes estrangeiros em competição internacional, oficial de tiro realizada no país, de transitar com arma de fogo de seus respectivos acervos para realizarem as suas atividades. Nada mais, nada menos é do que o porte para você transitar com a sua arma para estas respectivas finalidades. Mas eu volto a falar sobre caçadores e colecionadores na sequência quando eu entrar no parágrafo 3º do artigo 20 da lei, que fez diversas alterações. Um ponto importante que eu preciso falar com vocês agora, para que entendam o sabor do decreto, é sobre as chamadas profissões de risco e risco à integridade física. Por quê? Olha só o que disciplinou o decreto. Atividade profissional de risco. Atividade profissional em decorrência da qual o indivíduo esteja inserido em situação que ameace sua existência ou sua integridade física em razão da possibilidade de ser vítima de delito que envolva violência ou grave ameaça. Volta para mim. Guarde bem esse dispositivo, porque lá na frente nós vamos voltar nele e entender o que o presidente quis com isso aqui e traz novamente essa disposição lá no artigo 20. Fica comigo. O decreto anterior, o 9789, lá iniciava o seu artigo 20 dizendo assim: considera-se demonstrada, presumida, a efetiva necessidade quem se enquadrar na relação do rol abaixo. Aí ele começava a falar sobre todas as pessoas que quem quer saber vai ali no meu vídeo anterior e olha. Certo. Isso deixou algumas dúvidas. Por exemplo, no que diz respeito aos advogados. Eu falo isso lá, dava a entender que aos advogados só estaria então presumidamente demonstrada a efetiva necessidade para os advogados públicos. Mas agora, com o dispositivo no parágrafo 3º do artigo 20, olha só como passa a dispor o novo decreto. Esse, o 9797, de ontem, dia 22 de maio. Olha na tela. Parágrafo 3º. São consideradas atividades profissionais de risco para fins do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10 do Estatuto do Desarmamento, o exercício das seguintes profissões. Volta aqui um pouquinho. Vocês entenderam isso aqui? Veja bem, de novo. São consideradas atividades profissionais de risco para fins no disposto do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10. Volta aqui. O que diz esse inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10? A demonstração da efetiva necessidade de ter uma arma. Logo, se eu exerço uma profissão de risco, a efetiva necessidade já está presumida. Entenderam a mudança aqui? Eu tenho que demonstrar a efetiva necessidade. Agora, caracteriza-se profissão de risco para que eu possa suprir o que está dizendo o inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10, ou seja, a efetiva necessidade. E agora a gente continua na leitura. Vamos lá. Instrutor de tiro ou armeiro credenciado pela Polícia Federal. Agente público, inclusive inativo. Quais agentes públicos? Da área de segurança pública, da Agência Brasileira de Inteligência, da Administração Penitenciária. Continuando. Do sistema socioeducativo, desde que lotado nas unidades de internação. Aqui é o pessoal lá do ECA, do Estatuto de Adolescente, da Criança e Adolescente. Quem mais? Que exerça atividade com poder de polícia administrativa de correição em caráter permanente, dos órgãos policiais das Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara e do Distrito Federais,
detentor de mandato eletivo, poderes executivos e legislativos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios durante o exercício do mandato. Lembrem-se que no decreto passado esse rol estava inserido naquele grupo que já demonstrava a efetiva necessidade. Agora, para além de demonstrar a efetiva necessidade, o presidente está dizendo que estão inseridos no rol de atividades de risco, o que também já demonstra a efetiva necessidade, sacaram? Continuando. Que esse agente público seja um oficial de justiça ou um agente público do trânsito. E observem que ali existe uma linha, a linha I, que encerra o inciso 2. Agora a gente vai passar para o inciso 3. E aí sim, trata-se, volta para mim. Observem que o inciso 3, ele traz de forma específica e agora clara que o advogado está inserido no rol das profissões de risco. Mas claro que está. Principalmente, eu sou criminalista. Eu trato aqui com todo tipo de gente. A gente está exposto, sim, a determinados riscos. Estamos aqui à mercê de contentamento, mas também estamos à mercê de dissabores. Logo, é sim uma atividade de risco. E agora, como vocês viram ali, está num inciso específico. O advogado, você que é advogado, que considerado pelo presidente uma profissão de risco, presumidamente já demonstra a efetiva necessidade. O delegado de Polícia Federal não terá que fazer uma análise para ver se você precisa ou não precisa. É advogado? É advogado. Tem direito ao porte. Ponto final. Continuando, volta lá. O inciso 4 diz assim, proprietários do quê? De estabelecimento que comercializem arma de fogo, proprietários de escolas de tiro, e aí encerra. Aí passamos para o inciso 5, dirigentes dos clubes de tiro, e aqui como já era no outro decreto também, só que lá falava como eu já disse, em efetiva necessidade, e aqui fala em profissões de risco. O empregado de estabelecimentos que comercializem armas de fogo, de escola de tiro, de clube de tiro, e que seja responsável pela guarda do arsenal desses locais. Estão sacando aqui a modificação? O ponto máximo aqui justamente, antes falava em efetiva necessidade, agora ele traz isso num rol de que essas profissões, de que estas pessoas, esta categoria, estão inseridas numa categoria de risco. Adiante. O profissional da imprensa que atua na cobertura policial, o conselheiro tutelar, o motorista de empresa de transportes e cargas ou transportador autônomo de cargas. Observem, motorista, caminhoneiro, tá tudo aqui, tá tudo aqui. O caminhoneiro agora pode sim portar uma arma, porque é considerado uma profissão de risco, segundo o nosso presidente, segundo nós todos sabemos. Os caminhoneiros estão sim à mercê de todo quanto é perigo, de roubo de cargas, então tá aí, ó, estão autorizados a portar as suas respectivas armas. Que mais? O proprietário ou empregado de empresas de segurança privada. Aqui estão as seguranças privadas, o empregado, ou seja, o segurança, o vigilante que demonstre vínculo empregatício, e o proprietário, o dono dessa empresa. Volta aqui para mim. Aqui não tem dúvida. Você é vigilante, você é funcionário de uma empresa de segurança privada, tá aí o teu direito de adquirir o porte de armas, assim como aqueles que também trabalham com o transporte de valores. O inciso 10 é claro nesse sentido. Continuando. O guarda portuário, integrantes de órgão do Poder Judiciário que esteja efetivamente no exercício de funções de segurança. Volta aqui, isso é novo. Integrantes do Poder Judiciário. Antes era só os oficiais de justiça, lembra? Agora já colocou integrantes do Poder Judiciário que esteja na função de guarda. E na sequência nós vamos falar também dos integrantes do Ministério Público. Quer ver só? Volta lá. Inciso 8. Integrantes dos órgãos dos Ministérios Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e Território que estejam também efetivamente no exercício de funções de segurança. Aqui o decreto é um pouco mais abrangente, satisfazendo aí os anseios de quem provavelmente reivindicou. Agora, para que não fique mais dúvida sobre essa questão de efetiva necessidade, profissão de risco ou ameaça à integridade física, vamos dar uma olhada o que diz o Estatuto do Desarmamento, lá a Lei 10.826, sobre o tema. Vem comigo. A autorização prevista nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada nos termos de atos regulamentares e dependerá
de o requerente, 1. Demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou ameaça à sua integridade física. Volta aqui. Entenderam os dois requisitos que o delegado de polícia às vezes tem que enfrentar lá? A pessoa tinha que demonstrar essa efetiva necessidade porque a sua profissão era de risco ou que a sua vida estava ali à mercê de uma grave ameaça. Isso é o que já falava a lei. Agora vamos dar uma olhada num outro dispositivo que agora o decreto trouxe. Olha comigo. Considera-se ameaça à integridade física para fins do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826, o fato de o requerente do porte de arma de fogo ser... Volta aqui. Olha só, não demanda de uma interpretação do delegado. Aqui, a lei e o decreto, o presidente já está dizendo em quais hipóteses que já automaticamente, presumidamente, já se considera ameaça. Volta lá, veja comigo. O caçador ou colecionador de arma de fogo, com certificado de registro expedido pelo Comando do Exército, quem tem aí o CR de caçador ou colecionador, já tem uma ameaça à sua integridade física. 2. Domiciliado em imóvel rural, assim definido como aquele que se destina ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial nos termos dispostos na lei tal, a lei já está dizendo. Esse decreto agora tão somente veio dizer o que é profissão de risco, fora isso, as que não estão ali, o delegado vai ter que analisar. E o que é, quais os grupos que se considera aí à mercê de uma grave ameaça? Esses que eu estou elencando agora. Quem estiver fora disso aqui, o delegado vai analisar. O direito ao cidadão comum, repetindo, continua. Aqui tão somente tem de forma objetiva quem, ao teor, à vista do presidente, que já satisfaria presumidamente esse requisito. Eu acredito que com essa explanação tenha ficado agora um pouco mais visível essa diferença que alguns estavam tendo dificuldade. Outro ponto importante que eu não posso deixar de falar é que no decreto anterior falava-se muito, e isso deu algumas polêmicas, sobre o cidadão, presumidamente, que demonstra a efetiva necessidade, portar uma arma portátil ou até mesmo ter uma não portátil. O momento é oportuno para eu tratar com vocês e já lhe adianto, esse dispositivo foi revogado agora nesse novo decreto, tá? Mas isso aqui, em apertadas síntese, era o porte de um fuzil, a possibilidade de um cidadão, de qualquer um que esteja inserido aqui, andar, desfilar por aí com um fuzil para a sua defesa pessoal, tá? E o que antes de eu falar sobre armas portáteis, não portáteis e armas de porte, olha só o que agora o dispositivo já trouxe. Vamos lá. A autorização para portar arma de fogo, a que se refere ao inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.826, não será concedida para armas de fogo portáteis e não portáteis. O que é então uma arma de porte? Uma arma de porte, essa que o decreto está regulamentando, essa que o decreto está flexibilizando, é uma arma que a pessoa consiga transportá-la, levá-la, portá-la sem nenhum auxílio do mundo externo, sem nenhum acessório para que ele possa levá-la. O que é? É um revólver, uma pistola, uma arma pequena que você pode levar. Essas são as armas de porte. As armas portáteis são armas longas, armas que com uma mão talvez você não consiga segurar, uma arma que demanda certo cuidado. E aqui nós estamos falando de fuzil, carabina, escopeta, algumas espingardas. Estas, gente, são as chamadas armas portáteis. E o parágrafo 6º veio dizer que o porte na qual estamos falando aqui não se destina às armas portáteis, mas sim às armas de porte, tão somente. Então aqui foi revogado, não tem discussão sobre isso, acabou. Foi revogado que a possibilidade de alguém estar com um fuzil aí andando com ele pendurado no pescoço.
Tudo bem? E só para curiosidade, quais são as armas não portáteis? São aquelas que o ser humano não consegue transportar sem o auxílio de algum acessório. Por exemplo, um tanque de guerra ou uma metralhadora, aquelas .50 que precisa ser fixadas em locais específicos. Ou seja, não é uma arma que você consegue portá-la. Então, aqui já ficou uma dúvida bem legal que eu tirei da galera. Armas de porte, portáteis e não portáteis. Beleza? Então vamos nessa. E para fechar com chave de ouro toda a discussão daquela história, e o cidadão comum, por que privilegiou uns e outros, e nananá, e todo aquele mimimi, olha só o que diz o parágrafo 7º, close no quadro aí na tela. Sem prejuízo do disposto no artigo 3º, que a gente acabou de fazer a leitura, a Polícia Federal poderá conceder o porte de arma de fogo para defesa pessoal para aqueles que exerçam outras profissões que se enquadrem no conceito de atividade profissional previsto no inciso 15 do caput do artigo 2º. O que isso quer dizer? Se você demonstrar a extrema necessidade que a tua profissão, embora não esteja elencada ali, te dá essa necessidade de usar uma arma, pede para o delegado, se o delegado entender pertinente, bom, ele vai te dar, beleza? E por último, não menos importante, apenas para fins de esclarecimentos, tá rolando aí alguns burbúrios acerca dos CACs no que diz respeito assim, se eu tenho uma arma no CR, registrada lá no Sigma, que é do Exército, eu vou poder requerer o porte desta arma na Polícia Federal? Esse assunto está um pouco nebuloso, eu confesso para vocês que há uma tendência de que o delegado vai negar. O delegado vai negar, vai dizer o seguinte, para que você tenha uma arma de porte, para que você possa portá-la para a sua defesa pessoal, você deve ter uma arma registrada no SINARME, ou seja, uma arma adquirida através da Polícia Federal e não pelo Exército. Mas isso ainda são burbúrios que vai vir aí algumas regulamentações. E por falar em regulamentação, até dei uma entrevista na rádio esses dias, e como é que tá? Todo mundo já tem? Alguém já conseguiu o porte? Calma, galera, a taxa ainda não está nem disposta lá na internet, até porque a taxa lá na Polícia Federal, tem um dispositivo de lei que só disponibilizaria a taxa após o cumprimento dos requisitos ali da documentação. Aguardem que isso aqui é um decreto presidencial e, como eu falei para vocês, ele ainda está numa zona nebulosa, não sabemos o que vai acontecer nos próximos dias e que também demanda de uma certa regulamentação, ou seja, os ajustes finos que virão aí de algumas entidades para regulamentar o aludido decreto. Então, vamos aguardar mais uns dias, que embora a parte geral está aqui, agora virão aí algumas regulamentações para que sejam feitas os ajustes finos para quem quer portar ou até mesmo possuir uma arma de fogo. Meninos e meninas, homens e mulheres, garotos e garotas, senhores e senhoras, eu finalizo por aqui agradecendo a atenção dos senhores e espero que esse vídeo tenha sido aí produtivo para sanar as suas dúvidas. Continue como no outro aí, compartilhe a nossa ideia, dê o seu like. Se não gostou, se ficou alguma coisa faltando, vai lá, deixa um feedback que na medida do possível nós vamos complementando. Lembrando que o assunto é novo, saiu ontem, muita discussão. Você liga a TV hoje, o que está rolando aí na televisão é sobre esse famigerado decreto. Então, galera, fiquem todos com Deus aí. Se gostaram, dá o seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Forte abraço, sou o Franklin Assis, advogado criminalista. Contem comigo. Fui!